E a gente está de volta com o nosso bate-papo do dia, falando sobre a ceia de Réveillon, aqui com a nossa parceira Evelyn Medeiros. Doutora, como não falar de Réveillon e não falar de frutas cristalizadas, não é verdade? Então nessa época do ano a gente pode abusar não só das frutas cristalizadas, mas também das nozes, avelãs, ameixas. As frutas cristalizadas são interessantes porque elas já passaram por um método de conservação. Então elas não precisam ficar sob a refrigeração. Só tem que tomar um cuidado que a gente também não pode consumir em excesso, porque como é o processo de conservação, o processo de conservação tem adição de algumas substâncias, essas substâncias ou sódio ou açúcar, que podem trazer alguns prejuízos para as pessoas que são diabéticas, hipertensas, então tem que tomar um controle realmente sobre esses alimentos. Então assim, de vez em quando também não tem problema nenhum. Não, na verdade a gente recomenda que tudo em excesso é que faz mal, né? Então tem que ter o equilíbrio, fazer escolhas mais saudáveis para ter uma vida mais saudável também. Em questão da uva passa, eu particularmente não sou adepta, mas tem muita gente que coloca no arroz, na maionese. A uva passa é saudável? Ela é saudável, inclusive para anemia é um dos alimentos riquíssimos em ferro, além de conter as propriedades, as mesmas propriedades da uva in natura, a uva roxa principalmente, que são os flavonoides que vão ajudar nas artérias, desentupimentos de artérias, evitar problemas de coração, então são importantes sim para a nossa alimentação. Falando de uva passa e de frutas cristalizadas, as pessoas também têm o costume de tomar o vinho espumante, né? Para quem chegou agora, o vinho espumante, ele em excesso pode trazer, óbvio, consequências, né? Okay. Quais seriam essas consequências? Qualquer bebida alcoólica em excesso, ela traz consequências. A gente tem que saber realmente a medida, o nosso limite, né? O consumo desses alimentos, como eu bem falei, a gente tem que ter o cuidado de estar bem alimentado, não consumir bebida alcoólica de estômago vazio. As bebidas alcoólicas, elas são de fácil absorção, então a gente começa a absorver realmente na mucosa a partir da boca. Então, quando a gente toma uma quantidade em excesso, os nossos poros, a gente começa a sentir um cheiro mais forte, a sudorese também aumenta, tudo acaba interferindo. Então, é importante a gente ter o equilíbrio e o cuidado de não consumir em excesso. A gente, então, pode estar substituindo esse vinho espumante, essas bebidas alcoólicas, por opções mais saudáveis, né, doutora? Os sucos naturais, hoje tem sucos de uvas integrais, que têm quase o mesmo sabor de um vinho tinto e trazem grandes benefícios para a nossa saúde. Aquelas bebidas que são, por exemplo, o frango à base de cerveja, que cozinham, elas são saudáveis, esses alimentos? Como esses alimentos eles são cozidos, então com o calor há perca realmente do etanol, que é o álcool. Então eles são para saborizar realmente o alimento, não que você vai consumir a substância tóxica. Então é importante, você pode utilizar para variar o seu cardápio, dar um toque realmente diferente, né? Então, por exemplo, um adolescente ou mesmo uma criança pode estar consumindo esse tipo de refeição? Sem problema nenhum, porque você não consome a substância tóxica, só realmente o sabor realmente que fica naquele alimento e deixa ele mais suculento. E a questão das sobremesas, né? Muita gente abusa nas sobremesas, né? Tem aqueles mousse de chocolate, né? Muitas vezes aqueles bolos cheios de chantilly. Como a gente pode estar substituindo, então, essas sobremesas ricas em açúcares? Muitas das vezes a gente coloca na ceia justamente as frutas cristalizadas, maçã verde, uva passa, as pessoas esquecem de consumir esses alimentos, né? Então a gente também passar a consumir eles e na hora do preparo também utilizá-los para justamente compor receitas à base também de gelatinas. Elas vão deixar mais leve, tem a substância que é o colágeno, que vai deixar a pele mais elástica, bem mais viçosa. Então você pode estar abusando desses alimentos ou escolhendo também na hora do preparo um leite moça diet ou light, o creme de leite, fazer a opção pelos menos gordurosos. A gente pode optar também, né, pela salada de frutas, né? Salada de frutas fica bem bonita, uma taça da felicidade, né? E você utilizar realmente da salada, trazer a abundância realmente das frutas fartas na nossa alimentação diária. É importante a gente resgatar esses hábitos. Só precisa ficar atento, né, que tem algumas pessoas que colocam mais leite condensado do que fruta. Justamente, né? Então, o colorido de qualquer doce, de qualquer preparação sobremesa, é importante a gente usar o colorido do vermelho, o morango, a cereja, as uvas, fazer um colorido diferente realmente e abusar dessas frutas. Doutora, ainda falando sobre a substituição das bebidas alcoólicas, o detox, ele pode ser uma opção para, por exemplo, acompanhar uma refeição?
É importantíssimo, né? Esses alimentos a gente pode preparar sucos diferenciados. Então, couve, maracujá e limão, couve com mangarataia, que é o gengibre, cenoura, manga e limão. Enfim, essas combinações ficam perfeitas, servidas geladas, ficam iguais a uns sucos realmente naturais e vão fazer a limpeza, desintoxicação do nosso organismo. Então é importante sim ser consumidos mais frutas e na forma de suco, na forma dos detoxes, é importante para manter a pele realmente bem limpinha, brilhosa e viçosa. Em relação muitas pessoas trituram, né, esses alimentos, elas colocam no processador para fazer, no caso, esses sucos detox. Eles acabam perdendo, no caso, os nutrientes? Essas fibras, elas não são perdidas. É importante você não coar, realmente bater e tomar imediatamente. Não são sucos para você realmente acondicionar por um tempo maior. São sucos, principalmente que você colocar o gengibre, o limão, são sucos para você consumir naquele momento. Por quê? Para não perder os nutrientes desses alimentos. Doutora, dizem que a água com o limão, ela higieniza o corpo, dizem, né? Que limpa o sangue. Isso é verdade? Qualquer água, em jejum principalmente, faz a limpeza do nosso organismo. Então, tudo que você consumir durante o dia, é importante você tomar pelo menos 2 copos de água em jejum, principalmente pela manhã, ao acordar, para fazer a limpeza, desintoxicação do nosso organismo. E o limão ele tem substâncias que vão ajudar a facilitar isso mais rápido. Então é importante, só tem que tomar cuidado, porque as pessoas geralmente fazem para tomar ao longo do dia. E aí no final do dia já não tem a mesma substância. Então é fazer naquele momento e ser consumido imediatamente. Ainda sobre o limão com água, a nossa produtora Dayana perguntou se ele tem alguma característica de emagrecimento. Por exemplo, tem pessoas que ficam tomando porque dizem que emagrece. Isso é mito ou é verdade? Depende da sua alimentação, né? Ele vai ajudar, ele vai auxiliar na digestão de realmente das carnes vermelhas, dos carboidratos em excesso. Ele vai auxiliar, mas é claro que você tem que ter o cuidado com a sua reeducação alimentar. Fazer escolhas mais saudáveis, atividade física, ingestão de água. Tem outros fatores que vão ajudar você a perder peso de uma forma mais saudável e mais rápida. Porque tem pessoas que querem um milagre. Agora eu só tomo o detox, eu só tomo a água do limão. Então você tem que procurar unir todos esses benefícios que as frutas e verduras trazem para a sua saúde para poder ter uma vida mais saudável. Em relação, doutora, ainda às saladas, a gente recebeu uma pergunta. A gente pode substituir o vinagre pelo limão nessas saladas? Na hora do tempero, você pode perfeitamente substituir. Mas tem pessoas que fazem a higienização dessas frutas e verduras com vinagre. Aí eu não recomendo porque você não vai matar todos os micro-organismos. Tem alguns que sobrevivem ainda se você utilizar só o vinagre. Agora, para tempero, você pode estar utilizando. A gente recebeu outra participação agora perguntando se a água da berinjela emagrece. É aquilo que eu falei. Todos esses alimentos têm benefícios? Tem. Mas eles têm que estar associados à reeducação alimentar, fazer escolhas saudáveis, quantidades adequadas, atividade física também, você começar a movimentar o seu corpo já ajuda. E a berinjela, ela tem os flavonoides que são protetores do coração e desentupimento das artérias. Então você pode estar utilizando não só a água, como utilizando em qualquer preparação, numa salada, no refogado, utilizando em outras preparações esse alimento. Já fica então a dica para as nossas saladas, né, que a gente mostrou hoje, né, acrescentando a berinjela e dá um colorido bem diferente, né? Com certeza. Perfeito. Doutora, então eu agradeço a sua participação de hoje, dando ótimas dicas aqui para ter uma ceia, né? Entrar nesse ano de 2016 de uma forma mais saudável. Eu vou deixar um espaço se quiser deixar alguma mensagem pra gente. Então, obrigada. A gente gostaria de realmente desejar um feliz ano novo, que vocês tenham realmente uma vida mais saudável, através de escolhas mais saudáveis, praticando atividade física, buscando os alimentos da sua forma para ter mais saúde e mais benefício e melhorando o estilo de vida. É isso aí, agora eu quero só mandar um abraço pro Natan Negreiros, que está assistindo a gente, que a cidade dele, de Rio Branco, está comemorando 133 anos, então parabéns aí aos acrianos da cidade de Rio Branco. E um beijão também pro Pedro Gabriel, que está assistindo a gente hoje nesse dia 28 de dezembro. A gente volta já.